Bom, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, né, sobre tipos de endereço de Bitcoin, certo? É bem interessante a gente entender isso daí, porque é importante quando a gente estiver enviando de uma carteira para outra, de uma corretora para outra corretora, ou de uma corretora para uma carteira, certo? É importante a gente pelo menos entender que existem esses tipos, pelo menos para a gente não errar, né, e acabar perdendo algum dos nossos dinheiro ou nossos bitcoins, certo? Então, um endereço de Bitcoin, ele é um endereço único, né, que é gerado no momento que você deseja receber ou depositar Bitcoins para outras carteiras ou corretoras. E aí a gente tem o endereço que é o Legacy, que é um dos primeiros, né, foi um dos primeiros, né, endereço criado e usado até hoje. Ele sempre começa, se você observar, ó, com a letra 1. Então, se você vê algum endereço Bitcoin que começa com a letra 1, você já sabe que ele é um endereço Legacy, certo? Por ser mais antigo, esse endereço ele tende a ter taxas mais altas de transação, certo? Você vai pagar um pouco mais, até por conta que justamente, né, ele vem lá do início do Bitcoin, né, e até hoje já teve várias mudanças para melhorias, várias melhorias, certo? E esse endereço também ele não se comunica com endereços BET32, certo? Que são os Segwit nativos, que eu vou explicar agora para vocês. E aí, esse Segwit, né, que você vai ver aqui, ele sempre começa com BC1. Então, se você ver esse BC1, você vai ver que ele já é esse formato de endereço, né? E ele, por sua vez, ele é uma evolução que tem o objetivo de reduzir muito as taxas de transação, além de aumentar a capacidade máxima do bloco e implementar recursos necessários para suporte a outras aplicações como a Light Network. Eu vou falar mais sobre Light Network em outros vídeos, certo? A gente vai ver que a Light Network é uma segunda camada que você envia e recebe bitcoins de forma praticamente instantânea. Então é bem interessante, a gente vai ver na prática isso funcionando, certo? Então, ok, então sabendo disso, né, a gente tem o Legacy, tem o Segwit e a gente tem também um endereço que eu chamei aqui intermediário, certo? Mas ele sempre vai vir, eu até coloquei aqui, então ele sempre vai vir com esse número 3 aqui, né? Ele é meio que um intermediário entre o Legacy e o Segwit, certo? E é um pouco mais evoluído do que o Legacy, ou o legado, né, que a gente viu anteriormente, para permitir algumas funcionalidades mais elaboradas. Então, ele é amplamente também usado, certo? Suportado pelas corretoras e wallets, né, as carteiras. Ele é como se fosse a ligação entre o Legacy e esse BET32 aí, que é o Segwit nativo, certo? Então, mais para a gente ficar alinhado, né? A maioria dessas carteiras que a gente vai usar agora, que eu vou indicar para vocês, que eu indiquei para vocês, todas usam o Segwit, certo? Todas dão suporte ao Segwit. E assim também você pode ter endereços legados, né? E assim como também vai ter esse endereço intermediário que faz essa ligação, né, entre o Legacy e o Segwit. Então, meio que de certa maneira você não precisa se preocupar tanto, você não vai perder bitcoins, porque hoje a gente tem um bom suporte, né, tanto para o Segwit como para essa camada intermediária que faz essa ligação dos antigos, né, com o Legacy, com esse mais novo, certo? Mas assim, de preferência, sempre tente utilizar o Segwit porque você vai pagar menos taxa, certo? Então a minha dica é essa. E em relação ao que eu falei sobre as carteiras anteriores, né, como eu falei, não se preocupe, tanto a Trezor, a Ledger, a Trust Wallet, a BRD Wallet, todas têm suporte para o tipo de endereço Segwit, certo? Isso significa que você vai poder pagar menos taxas, né, ou seja, taxas mais baratas por transações, além de outras atualizações importantes que fazem parte da rede do Bitcoin, ok? Então fica essa dica, fica esse aprendizado também para a gente entender, né, que existem tipos de endereço de Bitcoin diferentes, né? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Então a gente vai dar continuidade ao vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.